Sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje, enfim, trataremos do pensamento econômico, filosófico e geopolítico de LaRouche. Esta figura que eu venho comentando bastante nas últimas semanas porque me deixou muito intrigado. Sua biografia é simplesmente capciosa e suas elucubrações políticas e econômicas são deveras interessantes. Então, hoje iremos tratar da economia física. Pois bem, antes de irmos direto ao tema, peço que se inscrevam no canal, deixem um gostei, compartilhem esse vídeo e, lógico, se quiser ajudar o canal financeiramente, temos o clube de membros com benefícios exclusivos e também temos a chave Pix na descrição. Dito isso, vamos descobrir quem é LaRouche e o que é a economia física. Em primeiro lugar, nós sempre trazemos um pouco da biografia do autor a ser estudado para a gente ver se a gente consegue compreender a cachola do sujeito a partir da sua vida pregressa. Mas, já adianto, é um tópico extremamente curtinho aqui, porque seria necessário uma videoaula de 3 horas para explicar a vida do LaRouche. É uma carreira política, assim, cheia de controvérsias, cheio de diz que me disse e há mesmo uma série de biógrafos que tentam atacar a sua imagem. É uma figura complicada, para dizer o mínimo, então peço um pouco de paciência, de caridade com o Sr. LaRouche e esperem para ver o pensamento político prático deles, para então criar aí um crivo. Não vá tanto pela biografia porque ela é muito difusa, mas de forma geral, ele vem de uma família Quaker, ou seja, a família dele era protestante e participou dessa comunidade que é extremamente pacifista. Queriam alcançar a graça a partir dessa sociedade de amigos cristãos. Não nos cabe pormenores aqui de explicar o que são os Quakers, mas fato é que os pais dele eram bem radicais nessa concepção cristã. Então ele teve problemas na juventude com bullying, porque os pais dele, por conta desse pacifismo, não permitiam que ele revidasse a agressões ou provocações. Então ele acabou tendo uma juventude e um início ali na adolescência bastante isolado, bastante, vamos dizer assim, fechado no seu mundo, o levando para uma contemplação e estudo de grandes filósofos, tanto dos gregos clássicos, como também a gente tem a influência preponderante no pensamento do LaRouche, que vem desse período da juventude com a filosofia de Leibniz. Guardem essa informação porque Leibniz vai ser quase que a estrutura do pensamento larouchiano junto de neoplatonismo. Durante a Segunda Guerra, ele já homem feito, ele por ser um Quaker não podia servir propriamente, então tinha uma divisão de serviço público, que chamava Serviço Público Civil, onde irmandades religiosas ajudavam o país de outras formas que não indo na frente de combate. Então eram tipo brigadas de incêndio, serviços burocráticos, serviços diretos, comunitários e afins. Ele trabalhou nesse serviço público, mas depois ele mesmo preferiu servir o exército, indo na contramão da ideologia pacifista dos Quakers. E é nesse período que ele tem contato com alguns militares que falam para ele sobre as ideias trotskistas. E ele se interessa bastante e acaba aderindo ao comunismo trotskista. E é em 1949 que ele se filia ao Partido dos Trabalhadores Socialistas e começa suas primeiras agitações políticas formalmente. Só que, diante de certas tensões, ele funda um movimento trabalhista próprio, o Caucus, que é tipo uma reunião geral política. É isso que significa Caucus, mais ou menos, tá? Estou parafraseando aqui. Mas o movimento se chamava Caucus Nacional de Comitês Trabalhistas. A ideia principal era analisar a estrutura econômica do mundo de então. E a partir de 68, o Caucus Nacional de Comitês Trabalhistas entra em rota de atrito com um novo grupo político que ascendia, a New Left. A New Left, com as suas inúmeras pautas que hoje nós chamaríamos de woke progressistas, desagradavam profundamente LaRouche,
que já trazia uma visão de mundo muito bem posta sobre essas pautas que estavam surgindo e as suas ligações com o sistema financeiro. É ao longo da década de 70, após esse racha com as esquerdas, que ele não só consolida sua doutrina política, como ele passa a ser chamado de extrema-direita. Então ele começa a fazer críticas muito contundentes ao sistema financeiro e à cultura progressista que nasce anexa a essa teoria monetarista, a esse senso de pós-modernidade que já estava ali embrionário. Então, a partir disso, quando ele começa a defender certos valores e certas posturas que o Estado deveria ter para enfrentar esse sistema financeiro, misteriosamente ele começa a ser caluniado, perseguido, sofrer processos por ser uma figura de extrema direita. Então ele tem uma trajetória bastante curiosa, para dizer o mínimo, né? De trotskista a teórico da extrema direita. Como dito, não é o foco desse vídeo falar sobre a biografia do LaRouche, mas é apresentar a sua filosofia, que embasa a sua teoria econômica, que dá bases para a compreensão da sua visão geopolítica. A gente vai nesses 3 pilares aqui. Então, começando pela base, nós temos o confronto metafísico da razão em relação ao empirismo. Então ele coloca algumas pressuposições metafísicas do empirismo que são problemáticas. A primeira é a realidade como um conjunto de sensações, reduzindo o real a sentidos e derivações dos sentidos. Sendo assim, a realidade é aquilo que é palpável, aquilo que é visível, a observação de certos fenômenos que estão dados na realidade material. O segundo pressuposto é que o conhecimento deriva da indução. A mente organiza impressões sensoriais, mas não descobre princípios invisíveis. Então a gente consegue compreender por que as coisas são como são, por que as coisas acontecem como acontecem, mas isso a gente só consegue fazer a partir da redução do real àquilo que é sensitivo, aquilo que podemos detectar materialmente, fisicamente falando. E em terceiro lugar, a mente sendo essencialmente passiva, ela só reage à realidade. O pensamento, ele não é capaz de por si criar inteligibilidade, ele apenas observa, agrupa e cataloga. Nós somos observadores, segundo o empirismo. Colocadas as pressuposições do empirismo, a conclusão que LaRouche chega é que essa é a filosofia que dá base ao liberalismo, ao utilitarismo, ao positivismo e à economia neoclássica. Sendo assim, o empirismo ele constrói o nosso mundo contemporâneo. Ele reduz a criatividade e a capacidade de construção do conhecimento segundo experiências sensíveis e o papel passivo do homem e da nossa mente, que ser meramente um cara tomando nota, vendo as coisas ao seu redor. Então ele faz a sua crítica ao empirismo a partir de erros metafísicos. Primeiramente, a negação dos princípios universais. Segundo ele, é a confusão da aparência, o fenômeno sensível, com a causa, o que só a mente pode captar e não os sentidos sensíveis. O que ele está querendo dizer aqui é que por esse modo de operar do empirismo, é como se a sombra fosse o próprio ser da qual ela deriva, quando a sombra é só um efeito da luz batendo num sujeito que causa a sombra. Então ele faz algumas analogias interessantes, que é os problemas estruturais de você analisar o mundo segundo o empirismo. Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui e eu tenho essa tampinha. Segundo a lógica empirista, a gravidade é isso aqui. É o efeito da gravidade. É o efeito da tampinha caindo. Mas a gravidade não é o efeito. O efeito é derivado da causa. A causa que faz a tampinha cair é a gravidade em si. Só que a gravidade em si, ela não pode ser percebida de forma sensível, ela não é visível, ela não é material. Ou seja, a única forma da gente compreender o que é a gravidade
é a partir de princípios universais que regem a realidade, que só podem ser compreendidos metafisicamente pela nossa capacidade de pensar, através da nossa mente. O segundo erro que ele aponta é a eliminação da descoberta como ato cognitivo real. Então, na contramão do empirismo, a mente humana ela não observa, simplesmente fica catalogando, mas ela cria modos de inteligibilidade. Ela descobre novos princípios físicos. Mais do que observar a lei da gravidade, a tampinha caindo, a gente foi capaz, através do nosso poder cognitivo, de interpretar uma lei universal, descobri-la. E isso mudou estruturalmente a nossa experiência na Terra. A partir da criação desses modos de inteligibilidade, a gente descobre novos princípios físicos. Então, reduzir o conhecimento a observações impede a descoberta das causas reais e do novo, ou seja, da produção de novo conhecimento. Se você ficar o dia inteiro só tomando nota, vendo tampinhas caindo ou maçãs caindo da árvore, isso não vai fazer você compreender a teoria da gravidade. Não vai fazer você entender nada. Você só vai estar coletando dados, estatisticamente. Terceiro erro metafísico, transformação do intelecto em estatística, que é isso que eu acabei de dizer. O empirismo, ele opera com correlação, regularidade, probabilidade e hábito mental. Ele é um observador de hábitos, eventos que acontecem de maneira constante, não há variáveis. Sendo assim, ele é um observador de hábitos, de efeitos sensoriais, da qual a gente consegue captar, enquanto a razão, ela descobre a causa desses efeitos, ela não fica observando esses resultados, ela busca entender a causa. Quarto erro metafísico, a incapacidade de lidar com formas da mente. Então, o empirismo nega o que é suprassensível, o que não nos é tangível, o que não nos é observável. Então, categorias que são objetivas, mas são metafísicas, são suprassensíveis, não são perceptíveis pelos sentidos, mas efetivamente existe. Por exemplo, conceito de universal, conceito de infinito. Você vê isso? Você sente isso? Não. Mas você duvida que essas dimensões, essas formas existem na prática e são fundamentais para a construção do conhecimento? Ou seja, é um poder essencialmente cognitivo, a qual o empirismo sonega, diz que não existe. Ou seja, as limitações do empirismo são gigantescas para explorar a capacidade criativa do homem. Passamos então à epistemologia cognitiva. Então, existem 3 pilares dessa epistemologia larouchiana. Então, para ele, nós temos 3 pilares aqui para a gente poder compreender a realidade, que é Platão, sendo assim, ideias como realidades causais. O mundo das ideias nos ajuda a compreender o mundo físico, o mundo material. A gente faz descobertas a partir do mundo das ideias. O Leibniz, ele traz a ideia de verdade como descoberta de princípios. Então, a verdade é a nossa capacidade racional de descobrir causas. E o Riemann é um pouco mais difícil explicar o pilar que ele apresenta para a gente, mas ele nos traz o conceito de mudanças da geometria conceitual. A partir de descobertas, nós podemos mudar drasticamente a forma como compreendemos a geometria da realidade. Isso é, mudanças paradigmáticas no nosso próprio modo de vida a partir de novas descobertas. Com esses 3 pilares, nós geramos uma epistemologia com 4 teses centrais. A primeira delas é: o conhecimento é criação, não acumulação. A mente, ela não copia o real, ela não é só uma observadora, como a gente estava colocando. Nossa capacidade criativa não deriva dos nossos sentidos por si. Ela não opera por indução simplesmente. Não é a negação dos sentidos e nem da indução, mas a inteligência humana não pode ser reduzida a eles. O homem, ele descobre princípios a partir do poder cognitivo que reorganizam toda a aparência sensorial. Uma vez que você descobre a causa,
por exemplo, do fogo, você aprende como você maneja ele, como você pode empregar ele na sua vida cotidianamente. E isso, para o homem, nos seus primórdios, foi fundamental, correto? Então, esse é o ponto. A partir do momento que você entende que conhecimento é criação e não acumulação, você entende que é justamente a nossa capacidade de descobertas que mudam completamente os paradigmas da realidade a qual nós estamos submetidos. Então, simplesmente observar não causa esse efeito. Criar, sim. Segundo a tese, a realidade é inteligível porque contém princípios estruturantes. Esse aspecto tem a ver com o universal, que só pode ser compreendido pela mente e não pelos sentidos. São princípios que existem objetivamente e são suprassensíveis, só a mente pode captá-los. Então são princípios que regem fenômenos e só podem ser conhecidos cognitivamente. Terceira tese, o sujeito é ativo e transformador. Em contraposição à mente como tabula rasa, como colocariam os filósofos empiristas, a mente ela é capaz de criar novos espaços de inteligibilidade. Ela muda a ontologia operante no mundo. Sendo assim, nós não somos passivos. O mundo não forma quem nós somos, simplesmente. Nós temos a capacidade, através do nosso poder cognitivo, de compreender as razões suprassensíveis do mundo e mudá-lo, alterar a sua dinâmica a partir das causas. Sendo assim, nós podemos mudar a ontologia que opera o mundo e não simplesmente reagir a esse mundo de fatos postos que iriam nos moldar do início ao fim. Quarta e última tese, a história humana é movida por atos cognitivos. Então, enquanto os empiristas veem apenas o comportamento e as correlações, o homem passivo perante o mundo, a história humana ela é movida justamente por descobertas paradigmáticas. A partir do desenvolvimento da razão, de utilizar a mente de forma cognitiva para interpretar e estudar o mundo, é que nós conseguimos buscar com eficácia os fenômenos causais no mundo físico. Nós compreendemos o porquê das coisas. E a partir da compreensão das causas, nós mudamos o mundo. E se estamos aqui hoje, é justamente porque a nossa história foi feita através de atos cognitivos, dessas descobertas. Então temos uma dualidade posta, o empirismo, decadência, e a cognição, a ascensão, a capacidade quase divina do homem de compreender o mundo à sua volta. E aí nós temos os efeitos do empirismo, que é uma entropia civilizatória, ou seja, um processo de autodestruição, de ebulição da própria civilização. Então, os efeitos do empirismo podem ser medidos pelo relativismo. Essa filosofia impede a busca pela verdade objetiva e a substitui por opinião, consenso, hábito, utilidade, justamente por sua característica estatística de observação. Segundo ponto, hedonismo. A partir dessa noção de que todo conhecimento advém de meios sensoriais, o homem é em si movido por essa mesma métrica. Sendo assim, nós temos uma predileção ao reduzir o homem ao sensorial, a prazeres, estímulos, sinais, condicionamentos. Nós perdemos nossa humanidade ao reduzir o homem ao sensorial. E o efeito mais perigoso de todos, que é o emburrecimento gradual, escalonado. Sendo assim, a partir do momento que você destrói a capacidade de descobertas, você substitui a razão pela técnica. Ao invés de você pensar e tentar descobrir causas, você vai ter um ensino, uma construção de conhecimento tecnicista. Você só observa, você tem métodos específicos, mas não causa mudanças paradigmáticas. Você se torna monótono. Você tem um meio técnico que opera o seu pretenso conhecimento. Você confunde dados com conhecimento. Isso transforma civilizações cognitivas, que realmente têm capacidade de pensar e inovar, em sociedades estatísticas. Tudo se trata apenas de tabelinhas e gráficos. Veja os dados que a realidade nos trata. Tá, mas e você faz o que com esses dados? Você acredita que a estatística é a técnica por si? Concluindo, então, o empirismo reduz o real ao sensorial e o conhecimento à indução. Ele é incapaz de explicar a origem do novo.
o núcleo da criatividade humana. Então, como que surgem princípios científicos inéditos? Como se descobre algo que nunca havia sido observado? Como a mente pode gerar hipóteses além da experiência sensível? Tudo isso são questões que o empirismo não consegue responder. Então, a partir da negação das causas universais e de princípios suprassensíveis, ele limita o próprio intelecto humano. Isso causa o efeito de castração da razão, da capacidade cognitiva. Essas questões universais e suprassensíveis são fundamentais, essenciais para encarar o mundo de maneira inteligente. Quando você exclui esses dois princípios, você está basicamente retirando a inteligibilidade do mundo. O empirismo, ele produz uma visão de sujeito receptor passivo e não como agente racional criador. Logo, novamente, impossibilita o homem cognitivo. E a resposta para o problema do empirismo seria a epistemologia do conhecimento platônica leibniziana, a filosofia onde a mente descobre princípios reais, suprassensíveis, universais, as causas dos efeitos visíveis e sensíveis. Vamos então pegar a partir da discussão filosófica as implicações econômicas. A metafísica na economia. Segundo a perspectiva platônica leibniziana, a vida não obedece a limitações entrópicas do processo mecânico. Ela é oposta. O homem é capaz de organizar e complexificar a natureza. Ele é capaz de compreender o seu funcionamento, as suas causas verdadeiras. O homem, a espécie humana, seria uma super espécie anti-entrópica. Nós temos a capacidade, através do poder cognitivo, de gerar saltos na ordem do universo, a partir dessa nossa capacidade de compreender a causa das coisas. Sendo assim, a gente não tem que simplesmente aceitar o processo de entropia do mundo ao nosso redor. Se existe o conceito na física, ele não se aplica ao homem. O homem é o agente de mudança no universo por sua capacidade de, a partir da razão, mudar a matéria, mudar o mundo material a partir do seu acesso aos conceitos suprassensíveis. Mas perceba, o mundo físico, ele possui a entropia. Mas o universo em si contém processos anti-entrópicos e o homem consegue acessá-los a partir da razão. A economia, então, a partir do exercício do homem, nós operando ela como uma ciência, ela tem o dever de medir o aumento da ordem no cosmos, da capacidade energética disponível, a complexidade e saltos de produtividade. Sendo assim, a partir dos conceitos suprassensíveis, nós temos reações físicas que devem ser ordenadas para conseguirmos ter saltos na nossa realidade produtiva material. Entenda-se economia como sinônimo de estudos dos processos anti-entrópicos. A economia é o emprego da razão humana, o seu poder cognitivo, para evitar a entropia, para conseguir germinar a vida no próprio universo. A base platônica em Larouche é representada por esse cognoscitivo, a oposição à supremacia do sensitivo. Na realidade, para ele, a grande característica humana é a sua cognição. A verdade não se reduz ao empírico. Ideias são princípios reais que governam o mundo físico, causas suprassensíveis que comandam o mundo sensível. A alma humana, nossa capacidade tão característica de raciocinar, descobre princípios universais que a natureza não revela apenas pela observação sensorial. A aplicação econômica desse princípio é que a economia não se trata de estatística ou contabilidade, de ver o quão rentável é, ou então as reações no mercado ou coisas do gênero, mas é a capacidade de gerar novos princípios físicos e usá-los para reorganizar o processo produtivo. Você percebe como a aplicação desse princípio na economia tira o monopólio das mãos dos especialistas em finanças, de certos economistas ortodoxos, e passa então o principal potencial da economia real
a ser a nossa capacidade inventiva. O protagonismo econômico passa à gestão de projetos de desenvolvimento, passa a uma ciência técnica. A estrutura como um todo é que o ato de descoberta científica é o único fundamento do crescimento. A economia cresce quando ideias, princípios se materializam em tecnologia. Quando o homem tem uma descoberta e aplica na prática, na forma de tecnologia, que muda o nosso mundo sensível. Mudanças paradigmáticas pouco têm a ver com a sua capacidade de entender os fluxos de mercado e muito da sua capacidade de fazer descobertas científicas que mudem a estrutura da realidade. As bases para uma verdadeira ciência econômica, então, passa pela ontologia do sujeito. O ser humano é uma força causal no cosmos, então nós podemos entender as causas e sermos nós mesmos a causa do ordenamento no universo. Sendo assim, nós somos animais racionais que criam novos meios de alcançar o seu fim. Nós não nos adaptamos aos meios. Nós somos uma espécie que não se adapta ao meio. Pelo contrário, nós moldamos o meio às nossas preferências. Então, o fim do homem é a razão e não o aceitar das realidades ambientais. Consequentemente, o ser humano é a força física do universo, o seu agente que busca e promove a ordem. Segunda consequência, ideias são causas de mudanças na natureza. Sendo assim, nossa capacidade de raciocínio realmente mudam a estrutura física do mundo. Terceira consequência, produção econômica é física aplicada ao ambiente natural. Sendo assim, são as nossas descobertas aplicadas ao mundo sensível que alteram a ontologia da sua ordem. Tais consequências aplicadas a uma visão econômica nos traz os seguintes pontos. O verdadeiro valor está na capacidade de criação de potencial produtivo, invenções. O motor da história econômica é o poder cognitivo. Então, se o verdadeiro valor está na capacidade de criar valor nas coisas, você criar novas tecnologias descobertas, a nossa cognição é o motor da história. A produtividade cresce porque o ser humano altera as leis efetivas que operam o mundo. Então não se trata de mudanças financeiras ou gerenciais. Trata-se de tecnologias disruptivas que alteram como o mundo funciona. Os três pilares que vão nortear esse pensamento econômico laroucheliano são Bernard Riemann, que traz a teoria da variedade de hiperespaços. Então, cada salto tecnológico muda a geometria da economia. Então, a economia não é um espaço finito. Ela é infinita pela nossa capacidade de mudar o hiperespaço através de novas tecnologias. Segundo ponto, por essa razão, economia não é linear. Ela pode ser disruptiva. E o terceiro ponto, novas tecnologias criam novos espaços econômicos. Nós podemos mudar as regras do jogo. Segundo grande pilar aqui intelectual, Alexander Hamilton, a base da economia física. Sendo assim, a ideia de que o Estado pode ser racionalizado e tecnicamente gerido para propiciar essas condições cognitivistas. Sendo assim, Banco Central, crédito produtivo, infraestrutura como motor do crescimento, criação de bases sólidas que permitem o reinvestimento justamente na busca por novas invenções e constante expansão do intelecto, da cognição. Em terceiro pilar, temos Vladimir Vernadistik. Não sei se eu pronunciei o nome dele correto, tá bom? Mas ele nos traz as categorias fundamentais. A geosfera, que são os processos físicos, que nós vemos os efeitos no mundo sensível. A biosfera, que são os processos vivos. E, por último, a noosfera, que são os processos comandados pela mente humana. O que nós podemos depreender como síntese de Vernadisky é a economia física, é sobre a expansão da noosfera, da mente humana, sobre a biosfera e a geosfera. A nossa capacidade cognitiva de alterar as leis que nós podemos observar sensivelmente dos campos que regem os processos físicos e vivos. E agora sim, passando por toda a discussão filosófica, com os pontos muito bem colocados, vamos para
o que é a economia física. E, primeiramente, os medidores da economia física. Então, primeiramente, o que é economia? É uma ciência físico-causal sobre como a criatividade humana transforma a natureza. Passamos por esse tópico nos slides anteriores, correto? Então, premissa fundamental: a capacidade cognitiva humana, que é capaz de criar novos princípios físicos e incorporá-los à produção. Essa é a única fonte de riqueza real. É a singularidade humana que estrutura todo o desenvolvimento econômico. Então, a economia, ela serve ao homem, e o homem é o motor da economia e da história. Na economia física, o principal medidor que nós temos é o poder relativo potencial de densidade de fluxo de energia. Nome difícil, né? A sigla, então, é terrível. É PRPDFE. Leva mais tempo para falar a sigla do que o nome do negócio. Mas vamos lá. Esse indicador, ele mede o nível tecnológico e energético usado pela sociedade, a densidade energética por habitante e por área e a capacidade de realizar processos industriais com complexidade progressiva. Quanto maior esses três índices, mais desenvolvida é a civilização em questão a ser analisada. Então, só para vocês entenderem essa questão do PRPDFE, uma escala que nós temos energética, por exemplo. Civilizações, povos que utilizam madeira como fonte de energia, já é assim, menos evoluída do que uma que usa carvão. E o petróleo já é superior ao poder do carvão. Só que a energia nuclear é superior ao petróleo. E por fim nós temos a fusão. Então cada salto de energia, de medida de energia, ela tem uma densidade de fluxo energética diferente, superior. E isso afeta toda a estrutura de análise do medidor. Cada salto de densidade de fluxo de energia causa mais e mais distribuição e consumo per capita e por área de energia. E por essa razão, o PRPDFE aumenta conforme a escala e tipo de energia utilizada. Sendo assim, se a gente está analisando uma civilização nuclear, evidentemente, ela tem um nível de uso e distribuição per capita e por área de energia muito maior do que uma civilização ainda utilizando carvão. Há uma escala evolutiva nos tipos de energia que mudam a análise estrutural do medidor. Não sei se ficou claro. Sendo assim, percebam que não se trata de você ver qual é o saldo econômico, o balanço de pagamentos de um país X ou Y. Isso não importa. Uma nação que não tem nada, mas ela controla fluxos financeiros, ela vai ter muito dinheiro. Ela é mais evoluída por isso? Não. O que é o motor da história é a capacidade cognitiva do homem de causar invenções disruptivas. Sendo assim, o medidor econômico deve ser a economia real e não as maquinações financeiras. Isso tem que ficar muito bem posto. E como que a gente analisa o desenvolvimento real? A partir do nível de emprego tecnológico, energético e de infraestrutura. Isso fica muito claro quando a gente compara, por exemplo, a estagnação ocidental e um certo otimismo com os chineses. Por quê? Porque o chinês está, cada vez mais utilizando mais energia, infraestruturas cada vez maiores. Você sente que o desenvolvimento é real neles e não só papel pintado. Ou nos dias de hoje, moedas tokenizadas, que isso não significa nada na prática. A base real da economia é muito mais importante do que a base financeira dela. Então nós temos as taxas de fluxo físico de insumos produtivos. Esse medidor, ele se refere à quantidade real de máquinas, infraestrutura de transporte, produção de energia e que tipo de energia está sendo utilizada, ferramentas científicas a dispor daquela civilização e insumos industriais. A partir disso aqui, a gente consegue, de fato, fazer um salto qualitativo da base econômica de uma civilização. Então, uma economia saudável deve aumentar a produtividade física por pessoa, a produção útil por área e a longevidade da vida útil das máquinas e da infraestrutura. Ou seja, todas as bases que não só criam instrumentos físicos de produção econômica, como também diz respeito à sua densidade, seja de área ocupada ou de energia empregada. Então a gente tem um ciclo de progresso econômico. Primeiro ponto, descoberta científica.
princípio novo é colocado a partir da cognição do homem, opa, tivemos uma revolução científica, isso vai ser empregado na produção. Então a gente tem um desenvolvimento tecnológico que se aplica ao princípio, o princípio dá a possibilidade desse salto tecnológico que muda as estruturas econômicas da humanidade. Terceiro ponto, novos bens de capital e novas formas de energia surgem a partir disso, né, da aplicação do princípio. Causa, então, o aumento do PRPDFE, que é aquela coisa da gente, por exemplo, ter passado do carvão para o petróleo. A gente conseguiu usar mais energia, esse tipo de energia está disponível para um maior número de pessoas e per capitamente a gente utiliza mais energia em relação do que nós utilizávamos só quando estávamos com o carvão, por exemplo. Quinto ponto, elevação da produtividade, renda real e capacidade populacional. Esses novos meios tecnológicos e de energia permitem que a gente aumente a nossa produção, consequentemente as pessoas ficam mais ricas e aí a gente tem um salto na nossa capacidade de procriar. E esse é o fim do homem, né? Então a gente tem que perpetuar a espécie. Então a gente consegue ter mais pessoas, essas pessoas são mais produtivas e têm renda para continuar nesse ciclo virtuoso. Então isso aqui é o ciclo do progresso. Então a gente está falando aqui de uma civilização em ascensão. Sétimo ponto, a partir desse boom populacional, a gente tem a expansão da infraestrutura e da educação para comportar todas essas pessoas e dar finalidade produtiva a elas. A gente vai entrar num ciclo virtuoso que, no sétimo ponto, reinicia o ciclo. Essas pessoas tendo educação, infraestrutura, vão fazer novas descobertas, essas novas descobertas vão trazer um novo desenvolvimento tecnológico a partir da aplicação desse princípio descoberto, e aí isso vai trazer novos bens de capital e novas formas de energia, que vai aumentar o PRPDFE, que vai elevar a produtividade, a renda real e a capacidade populacional, que vai resultar na expansão de infraestrutura e educação. Então, esse é o ciclo do progresso econômico, esse é o potencial humano de geração de vida. E aí vem o grande problema que nós temos, a crise civilizacional, que é personificado no sistema anglo-holandês, um sistema empirista. Temos a origem dele no século XVII, entre as elites financeiras que ascenderam na Holanda, criando o nosso primeiro sistema moderno, de fato, financeiro, com especulação, aquele esquema das companhias, uma visão bem mercantil e já bem próxima do sistema financeiro moderno. E filosoficamente esse sistema tem origens em Thomas Hobbes, David Hume, John Locke, o Bentham, o Stuart Mill e o Adam Smith, que são filósofos que partem de bases empiristas. Os marcos do surgimento do sistema anglo-holandês, que pode ser compreendido como tendência à financiarização, fruto do empirismo, é a criação da Companhia das Índias Orientais, que dá início a esse processo especulativo, e a Revolução Gloriosa, que consolida esse sistema e faz o transplante do modelo financeiro da Holanda para Londres. Então nós temos as estruturas desse sistema, que é a oligarquia financeira privada. Ela descarta a soberania nacional, porque ela precisa do mundo livre, aberto, uma sociedade aberta para os capitais fluírem, e a partir daí surge o seu poder real. Segundo ponto, comércio especulativo e marítimo, controle de rotas comerciais, especulação em cima de produtos encontrados. Vão se criar essas novas tendências que vai desde a bolha especulativa das tulipas na Holanda até, sei lá, Bitcoin hoje em dia ou qualquer outro produto fortemente especulativo, né? Então a gente tem essa perspectiva financeira em oposição ao desenvolvimento produtivo interno. Então, ao invés de você aliançar um crescimento econômico real com base em novas tecnologias e na produção interna, você, na verdade, vai ficar com uma política mercantil de rapina, de subjugar outros povos para extrair deles riquezas, ao invés de produzir riquezas de fato. Terceiro ponto, controle da moeda, crédito e dívida pública por meio de bancos privados. Por isso mesmo, o primeiro ponto é descartar a soberania nacional. Quarto ponto, moeda imperial informal baseado em manipulação de fluxos de capitais e mercadorias. Como nós pontuamos, a moeda desse centro financeiro vai ser a central para a troca dessas mercadorias,
para operar o sistema financeiro, você vai ter um controle do fluxo de mercadorias e capitais como um todo. É basicamente o papel que o dólar presta hoje, que a libra esterlina teve esse protagonismo no passado, e mesmo o ouro chegou a ter controle especulativo por parte de banqueiros a partir da Renascença, né? A partir disso, vamos aprofundar aqui a anatomia do Leviatã. Por que Leviatã? A fera mitológica dos mares. O sistema financeiro está umbilicalmente ligado à política marítima. Guardem isso. Então, o sistema anglo-holandês, ele é empirista, ele observa apenas a realidade sensível e a manipula. Ele é monetarista, faz do dinheiro o sinônimo de riqueza em si e não a economia física real. Ele é rentista, orientado à especulação, justamente pela capacidade monetarista dele, baseado em comércio marítimo, domínio de rotas comerciais, hostil à ciência pesada e à infraestrutura, porque não só os seus lucros advêm das suas bases financeiras, como é necessário destruir que outros estados vassalos criem de fato capacidade produtiva, senão o vínculo umbilical de dependência monetarista rói. Então é fundamental que ele destrua o desenvolvimento para se manter como potência dominante. Então a estrutura geral do sistema anglo-holandês é oligarquismo financeiro. O poder não pertence ao governo, mas a bancos privados, seguradoras, fundos financeiros multinacionais, cartéis de commodities e redes mercantis. Segunda estrutura, essas instituições controlam taxas de juros, crédito, dívida pública e política colonial. Na prática, eles planejam a economia a partir do controle sensível do monetarismo, fazendo crer que a economia real reside na balança de pagamentos, no superávit, na estabilidade da moeda, e não propriamente na capacidade inventiva de se constituir a partir dela, a partir das descobertas, novas tecnologias e saltos que, de fato, definem a realidade material, mudam a ontologia física do mundo. Retornando, então, às estruturas, temos a economia marítima, que é o foco em setores antiprodutivos e parasitários, como o comércio marítimo global, arbitragem comercial, seguro financeiro, especulação em bolsa e fluxos bancários internacionais. Então, sua política não prioriza produzir, mas todos os seus esforços se direcionam no controle da circulação, submetendo o comércio aos seus meios artificiais de domínio, a partir do domínio monetário. E ele é um império essencialmente informal. A dominação, ela não se personifica pela força militar, mas por dívida principalmente. Sendo assim, ela tem controle do crédito, tratados comerciais, fomenta guerras por procuração para conseguir impor esses seus interesses, ela manipula mercados, ela utiliza todos os seus poderes disponíveis para ter controle de rotas marítimas e influência diplomático-financeira. Novamente, percebam como todos os seus esforços são no sentido de criar circunstâncias favoráveis para que o controle da circulação comercial e financeira seja hegemônico, dominado por ela, para que então ela possa ditar as regras do jogo. E como são empiristas, eles impõem esse paradigma a todos os outros povos, que apenas irão ver os dados sensíveis dados pelos mercados para então orientar as suas políticas econômicas, criando assim um ciclo de dependência cada vez mais profundo, ou seja, fortalecendo o sistema anglo-holandês. Para a manutenção do império, caberia ao sistema financeiro impedir que nações se desenvolvessem. Afinal, essa seria a sua principal ameaça. Então, se tem uma série de políticas que garantem esse objetivo. Por exemplo, impedir que as nações alcancem desenvolvimento de energia nuclear avançada, de fusão, projetos espaciais, corredores continentais, impedem grandes obras de engenharia, industrialização intensa do sul global, tudo aquilo que poderia cortar os laços de dependência financeira. E então, chegamos à ideologia por excelência do sistema anglo-holandês empirista, o malthusianismo. Ela é a mentalidade anti-humanista. As pressuposições do malthusianismo são:
Recursos são inerentemente escassos, o desenvolvimento econômico tem limites naturais fixos, o crescimento populacional é uma ameaça e o Estado deve gerir a escassez através da contenção, ou seja, austeridade e redução de demanda. O mundo é finito e não podemos fazer nada sobre isso. Então vamos colocar aqui metas, vamos controlar, vamos limitar esse crescimento desenfreado, esse consumismo desumano, mas tudo isso, lógico, para as periferias. Aos centros financeiros, aí tudo é válido, tudo pode. Os centros que operam essa política malthusiana são o Clube de Roma, como os formuladores e os que definem a doutrina, a geopolítica britânica clássica, que é a teoria do Mackinder, das potências marítimas. Então, é graças a essa doutrina que se opera o controle marítimo, isso resguarda o poder do império. Uma doutrina econômica neoclássica que controla o fluxo financeiro do mundo, então esgarça a capacidade de investimento das nações com alguma tendência produtivista. A partir do neoliberalismo, você quebra qualquer possibilidade de desenvolvimento real. E por fim, sua última forma de controle é o ambientalismo radical, que vem com uma pá de cal científica para reprimir projetos de desenvolvimento. Então tem uma maquinação teórica, uma geopolítica, um hard power que oprime as nações mais fracas e a partir de doutrinas econômicas e ambientais se amarra dentro dos estados soberanos qualquer capacidade de se levantar contra o jugo imperial. O núcleo epistemológico do malthusianismo é o princípio empirista. É o pressuposto da eliminação da noção de causa criativa. Então o mundo é assim, a gente não tem uma capacidade cognitiva de mudar essa realidade. Então vamos nos adaptar aqui a esse universo finito, levando à crença que a mente humana não pode superar supostas limitações naturais. Então nos resta apenas gerenciar os dados da realidade observada estatisticamente. Então, não é que as pessoas estão pensando como romper com essas limitações a qual o malthusianismo diz, não, tem muita gente, a gente não tem capacidade de produzir esse tipo de alimento, o mundo vai ser consumido pelo homem. Ao invés de a gente pensar novas tecnologias que mudem as regras desse receituário para que a gente possa driblar a situação, não. It's over, a realidade é essa aqui. Então vamos começar a pensar aqui, já que a gente já observou a realidade sensível, agora vamos começar aqui a pensar menos gente, vamos proteger a Amazônia como santuário, sul global não pode ter indústria. Você compreende como a base fundamental do malthusianismo é o empirismo? O resultado é que o futuro ele é visto como uma extensão limitada do presente, em constante processo de esgotamento. A Terra vai ser consumida. E aí todos nós vamos morrer. Então vamos gerenciar aqui de um jeito que a gente possa viver longos anos aqui nessa terra. Já que os recursos são finitos, calma, vamos parar por aqui um pouco. Como dito, essa é a ideologia do sistema anglo-holandês. O malthusianismo ele se expressa como uma doutrina do poder global. É a doutrina que legitima a supressão do caráter humano. A partir dos pressupostos que foram colocados, fica então estabelecido como agenda desse sistema o impedimento ao desenvolvimento industrial de países soberanos. Não pode, porque a gente tem que pensar no planeta Terra e na espécie humana. Segundo ponto, a dependência de commodities de baixa densidade energética, já que o mundo é assim e o homem não tem capacidade cognitiva, a gente não vai poder descobrir novas formas de energia que solucionariam esse problema. Então, a gente tem que se conformar com as tecnologias que nós temos, com as formas de energia que nós temos agora. Não vai ter mais nenhum grande salto energético na história da humanidade. Terceiro ponto, a imposição de políticas de austeridade, privatização e financiarização, porque, veja bem, você tem que analisar o conteúdo sensível que o mercado te passa. A economia é quase uma ciência natural. Então veja aqui os resultados sensíveis. Não questione as causas, porque é o próprio sistema anglo-holandês que determina as causas do sistema. Mas não, veja, são imutáveis.
não são alcançáveis. Não temos cognição para isso. Então veja aqui os resultados do mercado, olha a taxa de juros, busca uma política de austeridade, diminui o Estado aí que as coisas vão melhorar. Essa é a regra. O dado sensível é esse, se enquadre a ele. E a partir disso, quebra-se a capacidade de investimento e todo aquele ciclo virtuoso que nós temos para alcançar a expansão da civilização e o progresso da humanidade. Quarto e último ponto, o embargo de projetos de infraestrutura continental. Como a base da dominação do sistema anglo-holandês é justamente o domínio marítimo do mundo, o controle mercantil do comércio global, eles não podem ter grandes integrações, por exemplo, regionais. Então, é perigoso que as nações componham-se em blocos e levantem a partir de seus estados soberanos infraestruturas continentais que poderiam burlar a dependência do sistema anglo-holandês. Então eles têm que impedir que isso ocorra, senão eles mesmos perdem a sua função ao prestar os serviços financeiros. Essas nações soberanas poderiam criar sistemas próprios segundo outras métricas. E aí todo esse bullshit de que finanças saudáveis são um dogma, que a gente precisa de políticas de autoridade, porque o dólar não pode ser questionado, tudo isso ruiria por terra. Toda a estrutura do sistema anglo-holandês cai por terra se as nações soberanas conseguirem criarem meios paralelos, não dependentes do sistema financeiro ocidental anglo-holandês. Então, o centro da retórica é a preocupação ambiental, a superpopulação e o equilíbrio econômico. É o tripézinho do domínio ocidental. Vimos até aqui a filosofia larouchiana, a economia larouchiana, a visão dos inimigos da humanidade, segundo Larouche, e agora vamos para a geopolítica de Larouche. Nós temos o cálculo do poder. A força de uma nação provém diretamente de sua capacidade produtiva, tal como a gente viu no cálculo econômico. Então, são as bases físico-científicas, densidade energética e a infraestrutura pesada de uma nação que dita o seu hard power real. Sendo assim, poder é igual a ciência mais tecnologia, mais energia, mais indústria. Consequências observáveis dessa pressuposição do Larouche. Estados com alta tecnologia e domínio energético, estados com programas nucleares, espaciais, ampla indústria, ocupam posições dominantes no cenário geopolítico. É só você ver o Conselho de Segurança da ONU, que aquilo ali fala bastante da realidade prática da disputa internacional. Então, estados dependentes de finanças, serviços e especulação, sendo assim, não tem um controle pleno da sua economia, eles ficam esgarçados para conseguir desenvolver bases de poder real e entram em decadência constante por esse laço umbilical entre centro e periferia, essa dependência que vai agravando o quadro do parasitado. E é interessante observar que uma potência que em algum momento teve um modelo produtivista, real, cognitivo, criou uma base militar relevante, expressiva, é uma potência militar, mas perde a sua base de poder real, ou seja, a sua base produtiva, energética, sólida, fica estagnada no tempo, ela entra em colapso estratégico. Percebam que é o caso dos Estados Unidos hoje e muitos países do Ocidente. Apostaram demais no sistema financeiro e estão perdendo a capacidade produtiva, que é o que realmente determina o jogo geopolítico. Então a gente tem essa sensação de que é uma questão de tempo que, caso as coisas continuem dessa forma, eles serão ultrapassados por nações produtivistas, como a China, por exemplo. Então a gente tem aqui uma dualidade mundial, uma divisão do mundo que se dá pelas civilizações entrópicas, essas civilizações que estão aplicando os receituários do sistema anglo-holandês, que vão se atrofiando, elas são baseadas no parasitismo financeiro e controle imperial, se submetem a essa elite. E na contramão temos as civilizações anti-entrópicas, que são as civilizações que preservam o caráter humano da economia. Sendo assim, são civilizações cognitivas. Elas usam a criatividade humana
para descobrir novos princípios, criar novas tecnologias, criar novos meios energéticos e empregar essa capacidade produtiva per capitamente, por área, e então se gera todo aquele ciclo virtuoso. Ou seja, o ciclo virtuoso representa a anti-entropia, a capacidade de vida presente na cognição humana. Enquanto o modelo empirista fica vendo o mundo sensível e apenas reage a esse mundo sensível ao invés de usar o seu poder da cognição, entra em estado de entropia. Vai deixar de existir em breve. Passará por uma ebulição. Então, nós temos dois tipos. As que se submetem ao empirismo e as que são cognitivistas. A geopolítica é o encontro entre civilizações parasitárias que impõem os marcos empiristas, ou seja, que vão submeter nações mais fracas a um modelo entrópico, versus as nações que buscam sua soberania a partir da criatividade cognitiva, que realmente estão investindo em tecnologia, que estão trazendo novos marcos que levam a humanidade ao avanço, a partir da ordem no cosmos, a partir da realidade suprassensível que nós alcançamos com a cognição. Temos aqui, então, uma dualidade mundial. Esse diagnóstico nos leva a um conflito inevitável. Sendo assim, pelas disposições do modelo anglo-holandês parasitário, baseado na geopolítica do controle, criando proxies para favorecer os seus interesses, financiarizando a economia global, gesta-se um conflito inevitável entre as nações produtivistas que tentam manter a sua soberania, que baseiam-se em crédito produtivo ao invés do especulativo, que de fato financiam infraestrutura, ciência, apostam em indústria pesada, é o marco hamiltoniano, que nós vimos lá no começo, segundo uma ótica soberanista, versus um império financeiro global, que mantém a sua posição impondo as perspectivas empiristas, impondo as agendas malthusianas, impedindo o desenvolvimento dos demais para garantir o seu domínio. O que nos leva a teorizar como deve ser a reação dos Estados-nação soberanos. Então, o domínio do sistema anglo-holandês ele se dá através da dependência dos mecanismos marítimos, controle das rotas comerciais, e financeiros, domínio sobre as finanças das nações. É necessário, então, que as civilizações anti-entrópicas promovam infraestrutura pesada, investimentos em energia nuclear, produção de energia hidrelétrica, irrigação continental, corredores logísticos, trens de alta velocidade, crie bases materiais para dinamizar e robustecer esse processo criativo. É uma roda que se retroalimenta. Só assim é possível romper com a dinâmica imperial. Mas tem um pressuposto anterior. Para a execução desse projeto soberanista, a questão central que se coloca é em torno do controle do crédito. É através das finanças que o Império Anglo-Holandês consegue submeter os seus dominados. Então é necessário um rompimento com o monetarismo, que é, por excelência, a ferramenta empirista de você reagir unicamente ao sensível, às vantagens imediatas, às lógicas de contenção para compreender a economia segundo os balanços estatísticos que se fazem, substituir essa mentalidade por uma mentalidade de desenvolvimento. Pouco interessa esses resultados estatísticos, quando o que realmente molda a economia é a física, sendo assim a nossa capacidade disruptiva. Dinheiro é papel pintado. Fato é que isso não importa, porque o dinheiro é meio, não é fim. Não tem como subordinar toda a ação humana ao dinheiro, porque o dinheiro é para propiciar o desenvolvimento da humanidade. O empirismo, ele serve a um culto ao deus Mamon. A partir do empirismo se constitui, as teorias liberais, neoliberais, libertárias e afins. Então é uma inversão da lógica, é o anti-humanismo por excelência. Então aqui nós temos que romper com as aparências sensíveis do monetarismo. Segundo essa lógica de ganho imediato, especulação,
de medo das reações do mercado, cabe ao Estado controlar o sistema bancário nacional para impedir a especulação, direcionando então o sistema de crédito ao investimento em setores produtivos, emitindo propriamente crédito produtivo e não crédito usurário. Essa aqui é a espinha dorsal da reação. A nacionalização do sistema financeiro, do sistema bancário. Como dito, a ascensão dos estados marítimos se deu pelo controle de rotas comerciais e fluxos financeiros. A partir disso, eles puderam estabelecer as métricas do comércio global, criar toda essa nova fé no Deus Mamon a partir do liberalismo econômico, do monetarismo. A coligação das civilizações anti-entrópicas, as que buscam a soberania e o fim humano, deve se dar mediante interesses específicos ligados a um comércio essencial, aquilo que de fato é saudável, mas que não geste a ideia de desenvolvimento no comércio por si, sendo assim comércio de excedente, daquilo que realmente não lhe é acessível. Isso promove, a partir de uma coligação de civilizações antientrópicas, se promove uma estratégia global a partir de conexões regionais via infraestrutura física. O LaRouche fala muito sobre os corredores bioceânicos, os corredores intercontinentais, a integração regional. É por isso que ele faz alguns elogios, por exemplo, a uma integração Rússia e China, porque tiraria o poder de interferência do sistema anglo-holandês, por exemplo, de pautar essas relações comerciais, tanto por termos financeiros como propriamente das rotas comerciais postas. Você estrangular o sistema financeiro e o controle marítimo do Leviatã é você acabar com ele. Então não se trata aqui da ideia de nações amiguinhas que são soberanas, que vão lutar contra o grande Satã malvado, que é o sistema anglo-holandês. Não se trata disso. É um posicionamento racional, estratégico de que, se vamos ter que fazer comércio, não podemos apelar aos serviços do sistema anglo-holandês. Precisamos criar sistemas autônomos onde eles sejam geridos pelo próprio interesse pragmático das duas partes, bilateralmente, no máximo regionalmente, mas jamais recair a esse domínio, esse arranjo global empirista das civilizações que tentam ter ganho fácil a partir desse controle financeiro e comercial. É, na prática, um novo arranjo global. A nova geopolítica ela deve ser direcionada segundo os marcos da lógica produtivista, impossibilitando a mentalidade marítima financeira de reger o seu aparato em torno das relações comerciais entre nações cognitivas. É uma aproximação estratégica entre estados soberanos, que não pode ser pautado por um terceiro que está interessado em viver às custas da parasitagem das nações realmente produtivas. Então isso leva à substituição do Leviatã global, sistema financeiro, tal como nós conhecemos, pelas relações pragmáticas entre estados soberanos. A partir dessa nova conjuntura, se destrói o poder que faz coagular o sangue do império. Acaba-se a dinâmica colônia-metrópole. Você consegue destruir a sobrevivência, os meios de sobrevida do Leviatã. E aí, nós temos uma competição legítima, não é uma utopia na Terra, entre os estados soberanos. Sendo assim, é como se nós tivéssemos agora um grande monstro que ameaça a todos. Não é como se todo mundo fosse amiguinho, mas fato é que temos um inimigo comum por hora. Basicamente é isso. Cada estado deve reger os seus próprios interesses, segundo a sua capacidade tecnológica, segundo a sua capacidade cognitiva. Esse é o centro da coisa. O humanismo é a capacidade do homem, a partir da razão, de alcançar o suprassensível para moldar a realidade sensível. O homem é a força antientrópica do universo. Nós somos uma força de vida que ordena. Esse é o elemento fundamental da teoria do LaRouche sobre o próprio homem como um todo, né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Esse vídeo ficou gigantesco. Então, assim,
Eu vou tentar ao máximo postar o quanto antes, mas vai dar um trabalhão. Então, novamente, me sigam nas redes sociais, compartilhem esse vídeo. E, bom, deixem nos comentários o que vocês acharam do pensamento do LaRouche. Loucura demais ou interessante? Caso tenha alguma dúvida, também estou aí à disposição para esclarecê-la. E as fontes que eu consultei para montar essa apresentação estarão na descrição também. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.